Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 8 de janeiro de 2026, rodadinha mais curta, mas com muitos jogos interessantes para a gente trabalhar. Eu sempre falo para vocês, é importante trabalhar com times de extremos, e hoje nós temos aqui pelo menos 3 times com fragilidades muito claras que a gente pode explorar e ser bem lucrativo, beleza? Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 150 likes para a gente trazer vídeo para vocês amanhã, lembrando que aos finais de semana os vídeos são exclusivos para quem é membro do canal, para quem é VIP, o contato do grupo VIP está na tela para vocês, apenas R$19 ou R$29 para ficar com a gente por 2 meses. O clube de membros, clicando no botão do Seja Membro que está aqui embaixo, ainda mais barato, por menos de R$10 você garante aí um mês na nossa parceria e também benefícios exclusivos como vídeos e também comentários nas lives que a gente faz para a galera aqui no YouTube, beleza? Antes da gente começar o vídeo também, sobre isso que eu falei a respeito de times de extremos. A gente fez um vídeo explicando para vocês quais são os melhores times para se apostar na NBA contra. Eu vou deixar aqui em cima o card para vocês darem uma conferida e lembrar vocês que tem link na descrição de diversas casas de apostas com cupom Sexta de Trade para você garantir os melhores benefícios e também uma casa de aposta de confiança ajudando o canal e também fazendo com que a gente consiga trazer vídeos exclusivos aqui para vocês de forma gratuita, beleza? Bom, vamos falar de Hornets e Pacers. Aqui a gente tem um Charlotte em excelente fase. Ontem eles jogaram, eles podem ter dificuldades hoje, especialmente na defesa por conta da falta de qualidade individual dos seus defensores, mas acima de tudo porque eles jogaram ontem contra os Raptors em um jogo bem duro, tá? Foi um confronto no qual a gente comentou que o handicap positivo do Hornets fazia mais sentido do que a vitória dos Raptors. No fim das contas, eles cobriram esse handicap, perderam por apenas um de diferença, mas é um time que vem surpreendendo bastante, jogando bem, e hoje joga dentro de casa contra o Indiana Pacers, que, além de serem visitantes, eles perderam os últimos 3 jogos e vem de uma sequência de derrotas assim absurda. Um time que basicamente não tem muito pelo que brigar nessa temporada, é um dos piores times do leste, enquanto que o Hornets começa a cogitar e disputar um play-in, quem sabe um playoff, mas é um time que tem futuro, pelo menos num momento mais curto já, que o Indiana Pacers, enquanto Tyrese Haliburton não estiver saudável, não tende a ser um time brilhante, pelo menos nessa temporada, tá? Então hoje a gente vai acreditar na boa pontuação de um jogador que vem se destacando demais e que a gente tá gostando muito do basquete dele. Dá pra ver que ele vem recebendo algumas chaves nessa franquia que antes ele não tinha, porque de fato ele tá se desenvolvendo muito, que é o Brandon Miller. A gente espera pelo menos 20 pontos dele hoje. Ele quer dúvida para essa partida, mas tem um cenário muito interessante para ser bem produtivo nessa noite de hoje. O Brandon Miller, ele não participou do jogo de ontem contra o Toronto Raptors, então é um cara que vai estar aí com uma disposição diferenciada para o jogo de hoje em relação aos seus companheiros que podem estar cansados. Ele tem uma média muito interessante, o Indiana Pacers é uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Em relação a pontos médios sofridos, o Indiana Pacers também são dos 10 que mais sofrem, com 119,7 por jogo, mas nos últimos 3 eles sofreram 126, e hoje, eles que jogam como visitante, são um dos 10 mais vazados fora de casa da liga, sofrendo 121,4, bem mais do que eles costumam sofrer quando jogam como mandantes. Só que o grande segredo para você explorar o Indiana Pacers é você trabalhar com jogadores que tenham boas jogadas individuais, que trabalham de fora para dentro, pontuando bem, carregando a bola, ou seja, que tem um bom mano a mano, um bom pick and roll handler, infiltrem bem, enfim. No mano a mano a gente está falando de um Indiana aqui. Tem um terceiro pior aproveitamento em defesa nesse tipo de jogada na liga, e não é de hoje. O Indiana Pacers há muito tempo, eles são um time que fazem um tipo de defesa individual que não é tão eficiente assim para um time que quer disputar coisas. Geralmente eles dependem muito mais do seu ataque do que da sua defesa. E para jogadas de pick and roll ball handler, eles são o 5º time mais vazado de toda a NBA. O Brandon Miller, ele vem com um número alto de arremessos recentemente, arremessando 16, 19, 15, 29, 22 pontos, uma média ali perto dos 18 a 19 arremessos por jogo. Ele conseguiu marcar pelo menos 20 pontos aqui em 4 dos últimos 5 jogos, em 6 dos últimos 8, nos últimos 2 consecutivos, em 4 dos últimos 5, em 8 dos últimos 11 também. 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Indiana Pacers foram over nas suas pontuações, e também 7 dos últimos 7 também conseguiram ser over, o que é muito interessante aqui, pensando que a gente tem aqui jogadores comparáveis à posição e características dele, que são as alas, que também jogam de ala pivôs, né? Hoje ele vem jogando muito mais como um ala, mas o Miles Bridges vem recebendo poucas chances de arremessar, então tá na cara que a função de atacar a cesta, considerando que o LaMelo não é um grande finalizador perto da cesta, e o Conklin, acima de tudo, um arremessador de 3, essa chave para pontuar por dentro vem sendo dada pro próprio Brandon Miller.
Nos 2 últimos jogos contra o Indiana Pacers, ele marcou 29 e 26 pontos. E a gente também tá falando de um cara que ele é muito mais um ala de força do que um ala normal, né? Para a posição da ala de força, nos últimos 30 jogos o Indiana Pacers é um dos 10 mais vazados da liga, e ele também tem bola de 3, muita força física, ele vem atacando muito a cesta, e numa temporada que já tá perdida, os jogadores do Indiana não vão colocar o pé na dividida ali no garrafão, arriscando a saúde deles, né, para as férias, sequência da temporada, pós-temporada, enfim, não vão fazer muita questão de defender num setor onde o Indiana é um dos 10 mais vazados da liga. O Pacers, além de ser um time muito vazado no paint, é também um dos 10 que mais levam os rivais à linha de lance livre na NBA, então eles podem dar alguns pontos fáceis para os seus rivais através de faltas, e é isso que eu espero hoje do Brandon Miller, um jogador pontuando em um ótimo nível. Beleza? Agora vamos falar a respeito da próxima partida. Chicago Bulls enfrenta o Miami Heat hoje, jogando em Chicago, e o Miami Heat tem aqui vários cenários interessantes para a gente trabalhar. Eu queria muito trabalhar com a pontuação do Jaime Jaquez, mas ele é dúvida, vem de lesão, e a lesão dele era no tornozelo. Pode ser que a gente não tenha, né, num jogo muito rápido, como é os que o Bulls gosta de implementar, ele com tanta capacidade de atacar a cesta, fazendo movimentos de fora para dentro, enfim. Tenho certas dúvidas, mas se a gente vê no começo do jogo que ele tá bem, pode fazer sentido trabalhar com a pontuação dele, porque a linha tá baixa e o encaixe é excelente. Mas a gente vai trabalhar com as assistências. Eu gosto de trabalhar no over em assistências dos jogos contra o Chicago Bulls, vem sendo muito lucrativo na temporada. Geralmente, o que a gente faz? A gente espera no ao vivo, ver quem vai começar ali distribuindo bem o jogo. Se o cara já começa de cara com 2, 3 assistências, e ele já tinha dado leitura de que iria bem dentro do confronto, a gente investe nele no ao vivo porque ele vai ter a autonomia de poder distribuir esse jogo. Ontem, no jogo entre Detroit Pistons e Bulls, a gente tinha ali o Cade Cunningham como nosso jogador favorito, mas ele acabou não jogando. Jaden Ivey assumiu ali a titularidade e ele começou logo de cara muito bem. A gente fez a leitura já antes do jogo de que ele poderia ser um jogador interessante. Infelizmente, o Jaden Ivey nessa temporada não vem ganhando muitos minutos, mas ali finalmente era o grande jogo para ele se destacar e voltar ao seu ritmo depois de uma temporada com uma lesão muito grave, né? Então era um cenário aqui no qual ele começou muito bem, mas de repente outro jogador apareceu no qual conseguiu fazer 9 assistências ali só no último quarto, e aí acabou que essa autonomia foi transferida, porque no começo do jogo ele tinha dado 3 assistências, e depois ali o Jenkins, ele que terminou a partida com 15 assistências, ele tinha começado ali muito devagar, né? Ele deu 2 assistências, mas era um reserva, jogando só 4 minutos, de repente ele deu mais uma, ou seja, 3 ali no primeiro tempo inteiro. E aí, a gente acreditou que na sequência do jogo, Jaden Ivey ia assumir essa responsabilidade e fechar a 7, que a gente indicou até no ao vivo. Mas aí o Dennis Jenkins começou a soltar aqui, deu mais 3 e depois mais 9, que acabou deixando a bola um pouco menos nas mãos ali do Ivey. Hoje, eu acredito que isso não deve acontecer num primeiro momento, tá? A gente tem aqui o Davion Mitchell como nosso jogador preferido. É bom que ele seja, acima de tudo, um passador. A gente não vai ter ele fazendo muita questão de arremessar, né? Então o passe vai vir antes da ideia dele chutar para a cesta. Ele tem uma linha aqui de 7 assistências, né? Ou seja, mais de 6.5, bem interessante. A gente gosta de que ele faça pelo menos 7 nessa noite de hoje. Bom, por que a gente acredita nisso? O Chicago Bulls é um dos times que mais sofrem pontos no pick and roll man na NBA, então ele pode distribuir assistências fáceis, né, depois de alguém fazer a parede ali para ele, atacar a cesta. A gente tá falando de um Bulls que é o segundo mais vazado da liga nesse tipo de jogada, que geralmente vem, né, de uma assistência. Eles são a sexta pior defesa por 100 posses de bola da liga e são o terceiro time mais rápido, então seus jogos costumam ter muitas posses de bola por minuto, para que os jogadores consigam ter muitas chances ou de pontos ou de assistências. O Bulls é um dos times mais overs da liga. A gente fez uma análise destrinchando todo esse time, que é um dos mais lucrativos da liga. O card vai ficar aqui em cima, vídeo exclusivo do clube de membros. E quando a gente pega aqui na temporada, o Bulls, eles são dos 10 que mais cedem assistências por jogo na liga, e em casa eles também estão ali na parte de baixo da tabela, ou seja, de cima, né, que dentre os que mais cedem. Como eles jogaram ontem, eles podem estar cansados e ter algumas dificuldades nessas transições defensivas, porque o Miami Heat também gosta de acelerar o jogo. O Heat, eles nesse momento da competição, eles são o time mais rápido da NBA, então a gente deve ter um jogo over, com muitas posses, com o Miami sendo o favorito, mas acima de tudo com o Davion Mitchell podendo distribuir suas assistências nessa noite, tá? Ele conseguiu superar 6.5, ou seja, dar pelo menos 7 em 10 dos últimos 15 jogos. E ele também tem média de 7.5 assistências nessa temporada, um cara que vem jogando ali uma média de quase 30 minutos, excelente para as nossas pretensões. Aqui a gente não tem, considerando o jogo de ontem, né, no Betting Pros, mas a gente teve ali 7 dos últimos 9 comparáveis a ele sendo over em assistências. O Derek White foi uma das nossas indicações.
o Anthony Black também, o Jeremiah Fears foi outra indicação que a gente teve. A gente gosta de trabalhar com esse over em assistências contra o Chicago Bulls. E nos confrontos contra o Chicago que ele teve nessa temporada, na verdade foi apenas um, ele completou para 6 assistências, num cenário que eu acho que é bem interessante, porque ele só tinha jogado 23 minutos, porque teve blowout aqui, o Heat ganhou por uma larga diferença, quase 40 pontos de vantagem. Eu acredito que ele possa bater hoje se ele tiver uma minutagem um pouquinho maior, e mais do que isso, hoje tem Tyler Hero que pode voltar ajudando aí a pontuar, fazendo com que as assistências dele sejam geradas em pontos com mais facilidade. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves, talvez o melhor jogo que a gente tem na noite, dois times que são muito fortes dentro das suas conferências, o Wolves jogando em casa, mas um Wolves que tem um claro protagonista, que é o Anthony Edwards, a gente espera pelo menos 30 pontos dele para essa partida. Os Cavs não são uma defesa boba, mas é um time que joga num ritmo alto, vem numa pequena crise, principalmente na defesa de perímetro, e o Anthony Edwards tem essa bola de 3, ele foi o cara com mais bolas de 3 na temporada passada, e ele também joga numa posição onde o Cavs vem sofrendo bastante, eu espero pelo menos 30 pontos dele. Como eu disse, a defesa do Cavs não é boba, é uma defesa ali mediana que volta e meia entra no top 10, mas eles jogam num ritmo tão alto, o sexto mais rápido da liga, que eles acabam cedendo muitas posses de bola por minuto e acabam sendo mais vazados do que eles gostariam. Quando a gente fala aqui a respeito de pontos sofridos por jogo, o Cleveland Cavaliers eles entram quase ali no top 20, top 10, né, de times mais vazados da liga. Só que, recentemente, como eu disse, eles estão sofrendo muito no perímetro. O Cleveland, nesse momento da competição, é o time com a defesa de perímetro mais frágil da NBA, sofrendo 37,8% das bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio. Nos últimos 3 jogos, essa média foi ainda maior. E quando a gente pega aqui os últimos 30 jogos, os jogadores da posição aqui do Anthony Edwards, ele que é um shooting guard, mas vem jogando como point guard, a gente está falando de uma posição na qual o Cavs é o quinto time mais vazado da NBA, sendo também o terceiro que mais cede bolas de 3. Para sua posição de origem, o Cavs é o quarto time mais vazado nos últimos 30 jogos e é também um top 10 de times que mais cedem bolas de 3. É um cenário perfeito para que ele produza bem. O Anthony Edwards ele tem uma média de 29,3 pontos por jogo. Nesses jogos grandes ele gosta de arremessar bastante, tá? Ele deve bater ali a casa dos 20 arremessos, já que os Cavs é um time competitivo ali da Conferência Leste. Ele superou em 3 dos últimos 4 jogos essa marca, em 8 dos últimos 15 jogos, ou seja, em mais da metade. E a gente tem aqui 5 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele sendo over contra os Cavs dentro desse recorde. Só que tem um porém, tá? A gente tá falando de um Cade que ficou por apenas um ponto e de um Stephen Castle que ficou um pouquinho mais atrás, além de um Jeremiah Fears e também de um Josh Giddey. Mas quando a gente pega caras que são cestinhas, não só jogadores que jogam na posição dele, mas tem essa característica de arremessar bastante, de ter bola de 3, de serem muito mais um shooting guard do que um armador, como o Jalen Brunson, o Devin Booker, por exemplo. Esses caras foram over e com tranquilidade. Tem também o Jamal Murray, que é um dos principais criadores de arremesso de 3 a partir do seu próprio drible, e o Anthony Edwards faz isso bastante. Também foi over, foi indicação nossa também, principalmente ali porque ele tinha um encaixe bom para pontuar contra os Cavs, e foi através dessa mesma leitura que a gente está fazendo. Quando a gente pega esses armadores que a função deles é muito mais um jogo coletivo de construção, como o Andrew Nembhard, o Stephen Castle e o LaMelo Ball, aí eles não foram tão bem, mas tem uns que até foram, como por exemplo o Rich Shepard. Mas a gente tem que se apegar mais a esses caras de alto nível aqui, como o próprio Cade Cunningham, é verdade, mas ficou em under por apenas um ponto, mas como Jamal Murray, Devin Booker, Jalen Brunson, etc. Então a gente tem um cenário aqui interessante, para ele produzir bem. No último jogo contra os Cavs ele marcou 44 pontos, que é muito interessante, mas eu acho que hoje ele vai enfrentar o Cavs pior defensivamente que ele enfrentou recentemente, o que é muito bom para nossa equipe. Antes da gente finalizar aqui o nosso vídeo com Jazz e Mavericks, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Também não se esqueçam de hypar através do novo botão que a plataforma oferece para vocês, vai estar aí embaixo do vídeo para vocês e ajuda demais. A gente também pede para vocês, encarecidamente, participarem do nosso grupo gratuito, tem um link na descrição lá. A gente está sempre mandando promoções especiais, vagas ali por preço mais baixo, como por exemplo, a gente sempre manda 10 vagas aqui no YouTube e lá no nosso grupo para a galera entrar no VIP por apenas R$19. É o grupo VIP mais completo do mundo, com muito guias, e-books, vídeos exclusivos, onde o nosso objetivo, acima de tudo, é ensinar vocês a fazer uma leitura melhor a respeito das apostas. Não necessariamente só um copia e cola de tips, mas desenvolver vocês como apostadores com as melhores ferramentas que a gente também disponibiliza lá. Bom, Jazz e Mavericks, aqui a gente tem um cenário bom para fazer de tudo, tá? Principalmente overs contra o Jazz, que é um time que defende muito mal. Mas falta um pouquinho de bola de 3 do lado do Mavericks pra gente acreditar em algum jogador. Tem um Klay Thompson, mas o Klay Thompson, ele
tá com as linhas altas para aquilo que ele vem não vem sendo de regular recentemente, então eu tenho as minhas dúvidas. Então hoje a gente vai tentar inverter. Vamos trabalhar aqui no over em rebotes contra o Dallas Mavericks. Então a gente vai aqui de mais de 9.5 rebotes do Jusuf Nurkic, o cara que quando quer ele consegue jogar bem, e ontem ele tava com a vontade assim de jogar que até me surpreendeu, mas enfim, talvez essa vontade tenha sequência no jogo de hoje, ele brigue mais pelos rebotes. Ele superou essa marca nos últimos 2 jogos seguidos, em 4 dos últimos 6 jogos, tem média aí de 9.8 rebotes na temporada, o que prejudica ele aqui no começo do ano principalmente, ele não tinha muitos minutos até que ele foi conquistando a posição ali, mas mesmo assim, com alguns jogos de 17, 18 minutos, ele conseguiu 11 e 13 rebotes, por exemplo. A gente tá falando aqui de um Dallas que é um dos 10 times que mais cedem rebotes por jogo na liga, nesse momento o segundo que mais cede rebotes na NBA, e é um time que, mais eles acima de tudo, cedem muitos rebotes. Por quê? Porque tem muita bola sobrando nos seus jogos. Porque eles têm uma defesa de perímetro principalmente boa, uma das 10 melhores defesas da NBA, então eles forçam bastante o erro do rival, mas eles também erram bastante no ataque, é o terceiro ataque menos eficiente. Só que ao mesmo tempo, eles arremessam muito, porque é o quinto time mais rápido, então eles arremessam muito e erram muito, mas também forçam muito o erro dos rivais. É um time que, por mais tenha muitos chutes, muitas vezes fazem jogos unders, e o aproveitamento deles nos rebotes em geral não é muito bom, dos 10 piores da NBA. Nos rebotes defensivos, eles têm um aproveitamento mais interessante, assim, mas nos ofensivos, eles nem incomodam os rivais, né? É o quinto pior rebote ofensivo da liga. Então, assim, dá pro Jusuf Nurkic conseguir esses rebotes com tranquilidade. Outra coisa é que a equipe do Jazz também arremessa bastante e é o quarto time mais rápido da NBA. Então a gente vai ter muitos arremessos desse jogo, muita bola sobrando e com isso mais chances do Nurkic conseguir o seu over. Para jogadores da posição do Nurkic, que é de center nos últimos 30 jogos, o Dallas Mavericks, eles foram um dos 10 times que mais cederam rebotes na temporada. E na temporada em geral, eles foram também aqui um top 10, na verdade o sexto time que mais cedeu rebotes para centers, como a gente tem muito jogador baixo na escalação do Jazz, com exceção ali principalmente no time titular do Lauri Markkanen, muita coisa deve sobrar para que ele consiga seus rebotes, até porque o Markkanen não faz tanta questão assim de garantir esses números não, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Não se esquece também que lá no nosso grupo VIP a gente passa pra galera os favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over, under e muito mais. E que amanhã a gente tem uma rodadinha cheia, então pra gente voltar e lançar vídeo pra vocês. Bora bater essa meta de likes pra gente ter pelo menos o vídeo de sexta aqui no final de semana pra vocês, de forma gratuita, sem exclusividade, nem pro VIP e nem pro nosso clube de membros. Muito obrigado pela sua audiência e falou!